Lampião, você se arrega, se não quiser ver. Oi, gente. Vocês que acompanham o meu canal, Psicologia no Cangaço, eu sempre estou postando vídeos. Se vocês quiserem, deem um like, porque cada vez que eu colocar mais um vídeo, então o YouTube vai mostrar para vocês. Eu sou a única pessoa que estudo o cangaço lampiônico, tomando por base a psicologia, a psicanálise e também matérias do direito, a psicologia criminal, né? E então eu vou falar sobre o cangaço, mas eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: quem quiser saber mais detalhes, conhecer os lugares onde o Virgulino, o Lampião, nasceu, onde ele passou parte da vida dele até aproximadamente seus 20 anos de idade, é só ir em Nazaré do Pico, que fica a Vila de Nazaré do Pico, que é encravada no município de Floresta do Navio. Lá as pessoas têm como mostrar os lugares, Poço do Negro, tem como mostrar também o batalhão onde sediou para as polícias ficarem destacando lá naquele lugar em Floresta do Navio. Tem o museu, o memorial. No memorial, gente, vocês vão encontrar muita coisa que pertenceu aos volantes, à polícia volante de Pernambuco. E lá vocês vão encontrar fotografias, vocês vão encontrar documentos, as roupas, as armas, todas desativadas. As armas são desativadas, mas vocês vão ter a oportunidade de encontrar, inclusive, os parentes das pessoas, dos combatentes do cangaço lampiônico, porque Lampião começou a vida dele ali, entre Vila Bela, atual Serra Talhada, e Nazaré. Ele frequentou muito a feira de Nazaré do Pico, então não deixe de comparecer. Tem local já para vocês se hospedarem, né? Tem o ambiente, é muito propício para o estudo, porque vocês vão conhecer inclusive o casario. As casas estão preservadas. A Vila de Nazaré, a igrejinha de Nossa Senhora da Saúde, onde casou a prima do Virgulino do Lampião. Depois que ele saiu de Pernambuco, que ele foi expulso, ele saiu de Pernambuco e foi para Alagoas, depois Sergipe e outros estados da federação, né? Então, gente, vamos falar sobre o Lampião, porque eu tenho sempre colocado alguns vídeos, algumas pessoas dizem assim, porque você está colocando vídeo, e eu estou falando sobre o início da vida do Virgulino, conforme eu falei, que é muito interessante. Para você entender a personalidade do Virgulino, você tem que conhecer as raízes, o início da vida do Virgulino. Então, só assim você pode entender o comportamento, a personalidade do Virgulino, do cangaceiro Virgulino, que vai se tornar o rei do cangaço. As pessoas geralmente têm ido para outros lugares, como para Angico, visitar Piranhas, outras cidades, outros lugares, que na realidade o Virgulino passou por lá, Sergipe, Alagoas, Bahia, mas o início foi em Pernambuco. Então, vamos aos fatos, né? Eu tenho sempre dito, o Virgulino, desde pequeno, que, de acordo com as buscas, de acordo com as pessoas de Nazaré que conheceram, que conviveram com o Virgulino, todas falam e falaram, e tem na literatura, que o Virgulino era uma pessoa indócil, ele era uma pessoa briguenta, arengueira, maltratava os animais. Não era difícil encontrar um animal de pequeno porte e de grande porte, porque os cabritinhos, ele cortava os rabinhos dos cabritos, cortava as orelhas dos cabritos e matava. E muita gente encontrava os couros dos cabritos, das cabras de boi, encontrava que o Virgulino e os irmãos roubavam, desde criança que o Virgulino roubava, ele era dado aos pequenos furtos e depois ele foi aumentando, exatamente. Por isso que nós determinamos a causa de uma
da psicopatologia, de uma patologia no Virgulino. Ele era psicopata, do tipo serial killer, ele matava, ele estuprava as mulheres, ele matava as pessoas, ele andava sempre armado. Um período ele foi almocreve e domador de animais. Gente, as pessoas em Nazaré e naquela redondeza, nas fazendas Algodões, na fazenda Ema, da própria redondeza ali de Nazaré, quando era noite de lua, né, os ferreiros eles saíam e iam pegar os animais, boi brabo, cavalo brabo. Eles amansavam os cavalos, deixavam os animais no chão, principalmente o Virgulino. Eles surravam tanto os animais que os animais ficavam no chão, digamos assim, ficavam não resistiam a tantos maltratos. Portanto, uma pessoa que faz isso, a gente sabe, quando estuda, que as pessoas que têm essa capacidade de maltratar os animais, geralmente vão se tornar psicopatas. Né? Eles não têm assim, os animais podem sofrer, eles matam os animais com chicote, com o que vocês imaginarem. Então, vamos também mostrar para vocês, através de estudos, mostrar o quanto Virgulino ele era uma pessoa indócil, apesar de ser calado. As pessoas dizem que ele era calado, isso é uma das características do psicopata. Primeiro eles preparam assim, o terreno para se aproximar das pessoas a quem eles querem tirar algum proveito. E o Virgulino era exatamente isso, ele se juntava com algumas pessoas e depois ele começava a brigar e não era incomum o Virgulino estar nas brigas e nas confusões. Os pais sofreram muito com isso, né? A mãe morreu do coração e o pai foi morto já em consequência dos desmandos dos filhos, dos Ferreira. Bom, mas aí para mostrar a vocês o que eu quero dizer para vocês, que o Virgulino era psicopata e como o final do Virgulino foi uma coisa, no meu entendimento, ele já sabia que não tinha mais condição, em canto nenhum, o Virgulino não tinha como viver assim. Ele era um bandido rural, né? E ele não tinha mais para onde correr, porque onde ele chegava fazia confusão. Então, no meu entendimento, já no final da vida, o Virgulino vai escolher aquele lugar em Angico, que é para, digamos assim, ele vai vai ficar em Angico e ele vai saber que a partir dali, a vida dele está realmente chegando ao fim. Ele já não tem mais onde ficar, e muita gente acredita que ele foi para outros estados, que ele foi para Minas Gerais, que ele foi para São Paulo, que ele foi para Piauí. No meu entendimento, não, porque o Virgulino ele não tinha condição, ele não mudaria a personalidade psicopática dele, e ele tinha um pacto com o Luiz Pedro, com quem ele vivia há mais de 11 anos. Eles tinham uma vida afetiva em comum, e que ele, chegando lá em Angico, ele vai para aquela grota, para aquele lugar, que é um lugar praticamente, eu diria assim, é tenebroso. Quem já foi lá sabe, você chegando lá, você sente até um certo mal-estar, porque o lugar é realmente de penhasco, de vegetação espinhosa. Mas o Virgulino, ele planejou aquilo dali. Ele queria ter o fim e deixar dúvidas em todo mundo. Então, ele vai consentir que o Luiz Pedro atire na cabeça dele e que o Luiz Pedro faria isso e, em seguida, deveria atirar também em si próprio, para se matar e morrer os dois juntos. Mas só que o Luiz Pedro, depois que dá aquele primeiro tiro na cabeça do Virgulino, na parte frontoparietal, que é o primeiro tiro, a grande dúvida de todo mundo, quem deu o primeiro tiro? Foi o Luiz Pedro. Agora o Luiz Pedro corre e depois ele vai voltar para certificar-se se o tiro que ele deu foi certeiro mesmo. Se o tiro que ele deu matou realmente o Virgulino. Por quê, gente? Porque se
o Virgulino ficasse vivo, né, que pode ser que tenha ocorrido na cabeça do Luiz Pedro, que o Virgulino não morreu, realmente não morreu com o tiro do Luiz Pedro, o primeiro tiro. O Virgulino só vai morrer quando o Panta de Godói dá o segundo tiro na cabeça do Virgulino, aí termina de matar. São os depoimentos do próprio Panta de Godói e depoimento também do Durval, que disseram que o Virgulino não deu um tiro com a arma dele. E, em certa ocasião, o Paulo Gastão, entrevistando essas pessoas como o Panta de Godói e também o Panta de Godói e o Durval, eles disseram, não saiu um único tiro da arma do Lampião. Portanto, gente, eu vou citar aqui alguns casos para vocês verem como é a personalidade de um psicopata, o que eles fazem para encobrir a verdade e para praticar os atos que eles querem praticar, que são exatamente por exemplo, de matar as pessoas, né? Como era o Virgulino, matou para mais de 1000 pessoas, entre tocar fogo, entre pegar o punhal e enfiar na jugular, né? Enfiava na jugular e saía assim na região da barriga, no fígado, ele matava, isso era a coisa mais fácil para o Virgulino fazer, ou ele fazia ou ele mandava um dos cabras dele fazer. Que, por sinal, as pessoas dizem, o Virgulino era muito valente. O Virgulino não era valente. O Virgulino, ele era astucioso, audacioso, mas ele nunca ia à frente de qualquer combate. Ele mandava os meninos dele, como ele chamava, ele dizia, cuidado, não mexa no meu menino. Ele era rodeado dos garotos, dos meninos, que ele também dava roupa, dava joias, dava armas, dava alimentação, tudinho. Por quê? Porque o Virgulino, ele tinha essa tendência de mandar os outros à frente, e também aquelas pessoas serviam para o Virgulino de várias maneiras. Inclusive, essa questão, ninguém mexa no meu menino, só podia ser um pedófilo, né? Eu também não descarto essa possibilidade, porque o mínimo que podia acontecer era o Virgulino ser um pedófilo, o Virgulino ser, digamos assim, ter um caso como ele teve com o Luiz Pedro, um caso amoroso, e isso aí é o mínimo, porque o que ele fazia era muito pior. Isso daí, pedofilia é crime, né? E hoje nós temos que falar com mais clareza que o Virgulino tinha essa parceria com o Luiz Pedro, e foi o Luiz Pedro quem atirou no Virgulino, inclusive, no meu entendimento, roubou as coisas do Virgulino, do Lampião, e foi embora, mas volta para certificar se o Virgulino havia realmente morrido. Mas quando ele vai voltando, tem um policial que era o Mané Velho, que atira no Luiz Pedro, e o Luiz Pedro morre ali, o Mané Velho rouba tudo que o Luiz Pedro tinha. Bom, mas aí mostrando para vocês que o que um psicopata e o que um psicopata é capaz. Por exemplo, lembrar o caso de Guilherme de Pádua, que contracenava com Daniela Pérez fazendo novelas para a Rede Globo, e ele atrai a Daniela Pérez, e junto com a Paula Tomás, eles cometeram aquela atrocidade, mataram a jovem, né, Daniela Pérez, e foi descoberto depois através da Glória Pérez, da mãe dela, que mandou fazer um estudo, e ninguém ia dizer, praticamente assim, dizer, olha, foi o Guilherme de Pádua, mas foi o Guilherme de Pádua, ficou tudo constatado. E o Guilherme de Pádua, inclusive eles pegaram placa de carro e cobriram, e alguém passou naquele escuro, eles foram fazer um ritual, digamos, uma magia negra, e mataram a Daniela Pérez. Vejam como um psicopata é. Outro caso que eu queria lembrar para vocês é o do Bruno, o jogador Bruno, que também, longe de qualquer suspeita, quem é que ia dizer que foi o Bruno que matou a Elisa Samúdio, né? Matou, atraiu a mulher, e até hoje não apareceu o corpo.
Até hoje não se sabe do corpo da Elisa Samúdio, mas sabe-se que foi o Bruno, inclusive ele cumpriu pena, né? Ele foi preso, né? Outro caso também, para vocês verem aonde vai a astúcia, onde vai a maldade, a ruindade dos psicopatas, mas eles fazem isso sem problema nenhum, gente. Por exemplo, a Suzane Ristoff, que ficou na sala da casa dela e os pais estavam dormindo e ela mandou duas pessoas matar os pais e depois foi para uma festa, né? Se divertir na festa e ainda foi para o enterro dos pais. Quer dizer que vocês veem que nada é difícil se acreditar nas cenas que ocorreram e que ocorriam dentro do cangaço. Os próprios cangaceiros, eles tinham, quando eles se incompatibilizavam com o outro, ou o Virgulino dividia os grupos, mandava o grupo de fulano, de Corisco vai para um lugar, o grupo de, digamos, os grupos ele dividia, né, do Volta Seca, que era justamente para não entrar assim, o conflito não ficar maior. Quando o Virgulino não podia dominar aqueles, né, aquelas pessoas como o Zé Sereno, como tinha outro lá, o Zé Baiano, né? O Zé Baiano era terrível, o Zé Baiano pegou a cabeça da mulher só porque não queria, ele esmagou, gente, esmagou a paulada, né? Então, você vê o que é um psicopata, né? Essas pessoas assim, são pessoas que eles arquitetam, né? O que eles querem e eles fazem cometer atrocidades. O Virgulino, no meu entendimento, ele arquitetou o próprio fim para deixar dúvidas, né? E para que ninguém soubesse quem foi que deu o primeiro tiro nele. Houve, certamente, ou houve um acordo entre ele e o Luiz Pedro, ou o Luiz Pedro aproveitou aquela oportunidade que o Virgulino estava ali naquele buraco ali, naquela grota de Angico, e ele atira e mata o Virgulino. O Virgulino ficou lá. E por que eu digo isso? Porque era a única pessoa que estava com o Virgulino, porque a Maria Oliveira viu quando o Luiz Pedro passa correndo por perto dela e ela grita, compadre, socorre, mataram o Virgulino Lampião, né? Aí o Luiz Pedro corre, então a única, eu tenho a certeza que foi o Luiz Pedro quem deu o primeiro tiro, que não houve testemunhas, e o segundo tiro foi o Panta de Godoy, e ele afirmou, e ele falou com todas as letras, que ele deu o segundo tiro e acabou de matar o Virgulino. E quem disse a ele que era o Virgulino foi o Sandy, ou o Santo, que já havia sido, anteriormente ele havia sido, ele era, digamos assim, ele não pertenceu ao grupo Virgulino, mas ele era coiteiro do Virgulino. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Algumas pessoas fazem assim, como é que foi? É só assistir e escutar o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Lampião estava lá embaixo e que ele estava junto com o Luiz Pedro e a Maria. A Maria sai, deixa o Luiz Pedro com o Lampião e o Luiz Pedro atira na cabeça do Lampião, dá o primeiro tiro e corre, depois retorna, mas não chega mais junto do Virgulino do Lampião, porque foi morto pelo Mané Velho. Então, essa é a minha versão. Se vocês quiserem, continue assistindo aos meus vídeos, que eu sempre estou postando alguma coisa. E não esqueçam de ir em Nazaré do Pico. Temos lá muitos lugares para mostrar a vocês, inclusive não esquecendo que tem o batalhão em Floresta do Navio, que esse batalhão os volantes, soldados volantes, eles ficaram naquele batalhão lá no centro de Floresta do Navio, e lá o batalhão vocês podem conhecer, tem o prédio lá, né, do batalhão. E, conforme eu já disse, não deixe de ir em Nazaré do Pico, que é onde vocês vão saber muito mais da história do Virgulino Lampião, o rei do cangaço.